Olá, tudo bem? Bom, eu espero que você esteja bem. Espero que a sua casa também esteja bem, abastecida e principalmente em paz. Hoje eu quero meditar com você algo bem interessante que se encontra lá em Mateus. Mateus, no capítulo 20. É uma parábola conhecida por muitos e eu quero ler com você para meditarmos sobre algumas coisas. Diz assim: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês estão aí parados? Por que não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, eles responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde, ou seja, que trabalharam apenas 1 hora, vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, lá no início da manhã, contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, aqueles que trabalharam apenas 1 hora. E, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor inteiro. Isso é justo? O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Interessante, né, irmãos? E eu quero até contar uma coisa que aconteceu essa semana. Na verdade, quem leu esse texto para mim essa semana foi a Sofia. Nós estávamos aqui, nós sempre no finalzinho do dia, um pouco antes de deitarmos, nós conversamos e às vezes lemos alguns textos do Evangelho e ela leu esse texto para a gente. No final eu perguntei: Sofia, e aí, o que você achou? Você achou justo o trabalhador que começou cedinho recebeu uma moeda de prata? E o outro que só trabalhou 1 hora no finzinho do dia recebeu também uma moeda de prata. E aí ela me respondeu: ué, pai, é justo. Eu, justo? Por que é justo? Falou: é justo, pai, porque quem pagou, o dono da vinha, paga o que ele quiser. E ele quis ser bondoso. Me lembrou na hora, irmãos. Eu até olhei para minha esposa e me lembrou muito na hora o texto que diz que nós precisamos ser como crianças. Porque, irmãos, nós estamos programados. Nós já estamos formatados à barganha. Já estamos formatados a receber aquilo que achamos justo de acordo com as nossas obras. E por que eu quero meditar esse texto com você? Porque, irmãos, esse texto reflete para mim e para você, nos ensina sobre a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, não encontra a ação humana. Ela nos encontra primeiro e depois nos é possível uma ação correspondente. A graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus
Tudo isto vem do alto, porque este é Deus. Deus é assim. Então, muitas pessoas acham que porque estão praticando algumas coisas, porque estão praticando justiça humana, ou porque estão praticando a bondade aos seus próprios olhos, devem e são mais abençoadas do que os outros. E esse texto deixa claro que o reino de Deus é estabelecido de acordo com a vontade de Deus, com a bondade de Deus, e não com a nossa barganha, e não com o nosso desejo. Eu sei porque sei, irmãos, que nós caímos muito no erro de querermos fazer o máximo para sermos aceitos diante de Deus. Eu já ouvi, e provavelmente você também já ouviu, pregadores dizendo: olha, nós temos que ser aceitos diante de Deus. As nossas obras têm que ser tão boas que Deus possa confiar em nós. E aí, se Ele confia em nós, Ele vai nos dar coisas maiores, vai nos dar mais recursos, vai nos acrescentar pessoas. Você já ouviu isso? Mas o reino de Deus não se trata da nossa capacidade. O reino de Deus não está focalizado, não tem como alvo principal aquilo que você possa fazer. Eu já vi muitas pessoas, inclusive que se intitulam de Jesus, constantemente chateadas, porque elas dizem: como pode? Passou a vida toda fazendo o que era mal, e aí 1 hora antes de morrer, recebe Jesus e está tudo bem? Você talvez já ouviu isso ou já pensou assim. Por quê? Porque os nossos olhos, porque o nosso coração, ele tem a medida humana. A medida humana nos é ensinada desde muito pequeno, que é retribuição. Se fizermos o bem, Deus nos abençoa. Se fizermos o mal, Deus nos mata. Mas aí Jesus diz: olha, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é bondoso com quem Ele quer ser bondoso. Deus é bondoso na sua medida e não na nossa medida humana. Deus é bondoso não de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com a justiça e com a bondade e da bondade dele. Deus age com misericórdia. Deus age com bondade. Eu não sei você, mas o meu coração se enche de esperança e de alegria, porque nos é dado de acordo com a graça de Deus. Porque, irmãos, eu não sei você, não posso julgar você, mas julgo a mim mesmo. Se fosse pelas minhas obras, eu não deveria ser salvo. Se fosse pelo meu estilo de vida, pelos meus pensamentos, pela minha conduta humana, eu não merecia, irmãos, e não mereço ser salvo. Mas sabe por que eu sou salvo? Porque o Salvador assim quis, porque o Salvador agiu de graça. E aí talvez você pense agora: esse assunto de graça é muito complicado. Esse assunto de graça, e eu já ouvi muitos pastores dizendo isso, esse assunto de graça é desculpa para pecar. Eu não aceito isso. Não, graça nunca vai ser desculpa para pecar. Pelo contrário, por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus estabelecido, derramado nos nossos corações, agora nos é possível praticar boas obras de forma genuína e verdadeira, não pensando mais na retribuição, mas sendo estabelecido de acordo com o que está dentro do nosso coração, que agora é amor. É amor se nós o recebemos. É amor se realmente Jesus é o nosso mestre. Tem muita gente praticando um monte de coisa, estabelecendo um monte de doutrina e de lei, em nome de Deus. Mas de Deus não tem nada. A relação com Deus está estabelecida no amor de Deus para conosco, que ainda sendo pecadores, nos reconciliou. Nós precisamos ter isso no coração, irmãos, para que a nossa generosidade seja genuína,
para que as nossas palavras sejam verdadeiras, para que as nossas ações sejam de acordo com as ações do reino de Deus. Um reino que é praticado baseado na justiça divina. Diz que a nossa ira não produz justiça humana. O que eu tenho mais visto são centenas, milhares de pessoas que se dizem do Evangelho, agindo em ira, agindo na carne, agindo de acordo com seus instintos e ainda colocando no final das suas ações o nome de Deus. O Evangelho vai nos encher a ponto de praticarmos o bem, a verdade e o amor, sem estarmos preocupados com qualquer tipo de retribuição. É claro que Deus abençoa aqueles que fazem o bem, isso está escrito, mas nós fazemos o bem porque a nós foi feito um bem supremo, o bem maior, que foi a salvação mediante Jesus. Eu espero que você medite sobre isso. Eu espero que você pare para observar a graça de Deus, a bondade de Deus, e que você consiga perceber no seu coração que tudo vem dele e volta para ele. Deus abençoe você ricamente e que você tenha uma ótima semana. Até a próxima.